Meus irmãos, eu tenho uma palavra para trazer hoje do livro de Judas. Dei ideia para a pastora Brenda pregar Judas, mas aí antes que ela pregasse, eu mesmo já escolhi pregar. Não é egoísta, eu falo, mas prega Judas. Aí eu vou e resolvo pregar Judas. Antes de Apocalipse, ok? Um livro antes. É um dos menores livros, né? Bem pequenininho. A carta de Judas. Então, só para nós nos situarmos aqui a respeito da carta de Judas. Esse Judas aqui, gente, não é o Judas Iscariotes, ok? Então, esse Judas aqui é o Judas, irmão de Jesus, o Judas que escreveu essa carta, né? Ele lá anteriormente, em Marcos, a gente vai ver que nem acreditava em Jesus. Ele falava que, a Bíblia fala que ele não acreditava em Jesus, né? Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos abrir de uma vez? Marcos, deixa Judas aberto, mas abre em Marcos também, Marcos 6:3. Marcos depois de Mateus, capítulo 6, verso 3. Vamos ler desde o 1. Jesus saiu dali e foi para sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviram ficaram admirados. De onde que vêm essas coisas? Perguntaram eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz, e enfim o verso 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficam escandalizados por causa dele? E aí, eu não vou ler o restante não, mas eu acho que eu anotei a referência errada. Eu anotei que ele fala que ele é irmão de Jesus, mas tem uma referência que vai falar sobre, aqui fala, né, que eles ficam escandalizados com ele, mas tem uma referência específica que vai falar que eles não acreditavam. Inclusive Tiago, né, quando eu preguei sobre Tiago também não cria que Jesus era o Messias até então. Os próprios irmãos não acreditavam. Os pais sim, porque a gente vê que na Bíblia o anjo aparece tanto para José quanto para Maria. Mas Judas até então não acreditava no irmão, assim como os outros irmãos. Judas, irmão de Jesus. E ele, nesse texto aqui, nesse livro, né, nessa pequena carta que ele escreve, que tem uma folha, né, na minha Bíblia aqui um pouco mais, porque tem estudo, mas geralmente é uma folha ali, bem pequenininha, são 25 versículos apenas, e Judas, ele nos exorta, né, a batalharmos pela nossa fé, a perseverarmos pela nossa fé. E aqui, eu quero desmistificar a palavra fé. Não quero que você pense em fé, quando eu falar em fé, naquela coisa da fé que remove montanhas, essa fé no sentido da crença, mas da fé aqui no sentido da crença, não só a crença abstrata, mas a crença em Deus e nas coisas de Deus e no Evangelho especificamente. Então, a batalha pela fé cristã, pelo aquilo que a gente crê, ok? Não fé no sentido de esperança, de tal. A batalha pela fé cristã, aquilo que nós acreditamos. E ele nos exorta a perseverarmos por essa fé cristã, pela sã doutrina, pelo aquilo que de fato importa. Olha que interessante, uma outra observação na introdução aqui. Quando a gente vê Tiago, a gente fez aqui um estudo de Tiago, né? Os irmãos que não estavam aqui presentes podem assistir pelo YouTube. A gente fez, eu acho que uns 5 ou 6 cultos, capítulo por capítulo de Tiago, os sermões. E uma coisa interessante é que tanto Tiago, irmão de Jesus, quanto Judas, além de não crerem a princípio, depois eles se tornam uns discípulos bem radicais, um dos que vão defender a briga pela sã doutrina, justamente porque viveram e conviveram, assim como eles não eram necessariamente discípulos aqui, mas
conviveram muito próximo. Judas era discípulo, Sérgio? Me ajuda a relembrar, esse Judas aqui era? Esse Judas aqui não, né? Irmão de Jesus. Então é isso mesmo, Judas não era discípulo, mas também convivendo como irmão e recebendo todo o ensino, estando presente em muitos dos eventos que aconteceram com Jesus. Ele foi aí marcado pela sã doutrina, pela verdade do Evangelho, e daí, por isso essa revolta, quando ele vê a fé não sendo perseverada. E aí ele escreve essa carta especificamente exortando os irmãos para que batalhassem pela fé cristã. Mas uma palavra também interessante aqui é exortação. A gente costuma falar em exortação como se fosse uma palavra um puxão de orelha, né? Olha, eu vou exortar o Wender, não vem com calça justa para a igreja não, uma exortação, por exemplo. Não está não, é só estou dando exemplo, tá? Então, uma exortação não é puxão de orelha e correção. Exortação é muito mais do que isso. Exortar tem a ver com chamar a atenção, mas a exortação, nesse contexto bíblico, a palavra, ela é traduzida como se fosse um general dando uma ordem para um exército. Ele dando um conselho para um exército, um conselho que é uma ordem, ou seja, aquele negócio, eu te dou um conselho, mas você tem que obedecer. Então, quando ele está exortando a igreja, ele está ordenando a igreja, é uma correção, mas é em formato de ordem, não de sugestão, em formato de ordem. Está errado. Não é só uma correção de, Marlon, eu acho que seria legal. Não é Marlon? Não. Pronto. Isso é exortar. Exortar é um puxão de orelha fatal. É não. Então, ele exorta aqui contra essa questão, a favor dessa questão de nós batalharmos contra a nossa fé cristã. Seria uma carta assim, de apologia, de defesa da nossa fé. Interessante também o fato sobre Judas, é que depois Judas estava lá entre os 120 que receberam o Espírito Santo em Pentecostes, quando veio aquele derramado do Espírito Santo, que estavam todos esperando. Judas também estava nesse contexto. Judas já havia crido, e aí ele estava cheio de Deus, ele também foi enviado, né? Também era um discípulo, apesar de não ser um apóstolo, era um discípulo de Jesus, ok? E por um motivo de propósito, né, nós cantamos aqui na música de oferta, uma música que ninguém conhece quase, mas uma música que já trazia um pouquinho do que nós íamos falar. Não fale que o encontre nas suas ondas de fé, ou não fale que o conhece e esquece em cada esquina, ou o que falta hoje é fé na palavra, né, que muda quem eu sou e não deixa nada. Aí ele fala assim, no assim diz o Senhor, e não no eu acho, ou no eu sinto que. Por quê? Hoje, por mais que as pessoas cresceram, né, a sociedade tem sido mais crítica, principalmente o público jovem, tem sido mais crítico, mais racional para combater, para debater, para não aceitar qualquer tipo de instrução. Em compensação, também tem muito mais flexibilidade do Evangelho. Um Evangelho flexível, onde eu pego um pedaço que eu gosto, um pedaço que eu gosto, e que eu não gosto eu jogo fora. Entendeu? Não é assim? Eu posso tudo, menos isso. Não, isso aqui eu obedeço. Eu vou na igreja, eu congrego, eu tenho comunhão. Mas isso aqui eu não obedeço não. Isso aqui não tem nada a ver. Tá, mas não tem nada a ver porque eu sinto que não tem nada a ver, eu acho que não tem nada a ver, ou porque a Bíblia diz que não tem nada a ver. Eis a questão. Então, quando Judas fala para batalharmos pela nossa fé cristã, Judas está falando para nós batalharmos em perseverar na sã doutrina, ou seja, seja fiel ao que está escrito. No cristianismo, no Evangelho, não existe eu, existe nós, filhos de um Pai, que existe a teocracia, ou seja, Deus manda. Mas eu não concordo, é muito fechado. Você não precisa ser crente, você não é obrigado, não é? A gente está aqui com livre espontânea vontade, não é? Quem não concorda, como já dizia o capitão lá no Nascimento, pede para sair, pede para sair. Mas porque a gente ficar discordando de Deus, ou a gente busca o conhecimento e pede a ajuda dos irmãos, ou a gente, porque tem aquele público que é o ignorante no sentido de não conhecer, e tem o cabeça dura, que é aquele que não quer conhecer, quer bater de frente. Olha, esse não é obrigado. Se ele quer conhecer, se ele está brigando, discutindo porque ele quer conhecer, amém. Pode vir, pode. Muitas vezes a gente até surpreende, mas o que mais debatem são os que mais querem conhecer. E às vezes o que aceita faz assim não quer nada. Então não quer dizer que necessariamente quem debate não quer Jesus. O que eu estou querendo dizer
Aquele que não é, ninguém é obrigado a ser cristão, mas se a gente escolheu entregar a vida para Jesus, a gente escolheu ser escravo da graça dele, a gente tem que andar não no eu acho, não no eu sinto, mas daquilo que ele disse que é verdade na palavra dele. Inclusive nas coisas difíceis para nós, porque nas coisas fáceis também, e nas coisas benéficas para nós também. Quando eu digo eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Tem muitas coisas que são benéficas para mim, inclusive no sentido de ganho natural, porque todas as coisas da palavra são benéficas para nós, né? Mas às vezes a gente não entende isso e pensa que algumas coisas são perdas, aparentes perdas para a mentalidade carnal. Mas a Bíblia sempre vai nos beneficiar, e algumas coisas são muito óbvias. Quando Deus diz sobre mim que eu sou filho dele, e isso que basta para mim, isso exclui todo o meu passado de pecado, toda a minha história antes, e eu não sou os rótulos que o mundo dá, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Olha que coisa linda, né? Mas tem hora que não parece tão lindo, principalmente quando a gente está carnal, quando a gente quer pecar ou quer errar. Quando Deus fala, não pode namoro entre um ímpio e um incrédulo, um crente e um crente. A Bíblia fala, não vos ponhais em julgo desigual. E o povo quer pôr em julgo desigual, quer dar um jeitinho, quer arrumar uma pessoa e falar, não, vai para a igreja comigo, não vai dar certo. Não dá certo. A Bíblia diz que não dá certo. A Bíblia fala que você se põe em risco de... A gente sabe que conviver com pessoas que pensam diferente já é difícil, de fé diferente, mais difícil ainda. A Bíblia condena inclusive a associação em termos de negócios. Por exemplo, eu vou abrir uma empresa e eu tenho um melhor amigo que não é cristão. A Bíblia diz que eu não devo me associar com ele, nem em termos de negócios, se a gente é cristão e o outro não é cristão. Por quê? Porque Deus estipulou como regra, porque Deus conhece o que é melhor para nós. Ah, mas eu não concordo. Aí a gente volta de novo para olhar para a palavra e falar, opa, eu sou um cristão. Então, ser cristão é obedecer a palavra de Deus e crer nela. E por isso que Judas escreve essa carta, para que a gente batalhe pela fé cristã e batalhe pela sã doutrina, para que a gente seja fiel a tudo que a palavra diz, somente ao que ela diz. Por que somente o que ela diz? Porque tem muita gente que fala que a Bíblia diz algumas coisas que ela não diz. Então por isso que vale a pena estudar a palavra, né? E aí, já aproveitando para fazer propaganda do curso, nós temos aí de novo, agora voltando presencialmente, daqui a um tempo, o curso do Carisma Start. Você que nunca fez, o curso é de graça, curso de teologia básica, para você aprender a interpretar a palavra, aprender mais sobre a Bíblia, mais sobre algumas teologias, né, que são fundamentais para a fé cristã. E o curso vai ser ministrado provavelmente no meio desse semestre agora, né? Isso, no meio desse primeiro semestre, março, né? A gente já vai começar com ele presencial novamente, né, com todas as medidas de segurança. E você que quer aprender mais, já fica aí, gratuito para você, esse convite. E está vindo nossa formatura, né, gente? Quem fez aí online durante a pandemia, nossa formatura vem entregue. Se a gente puder fazer, nós faremos. Vamos ler aqui Judas, verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Legal, né? Ele é irmão de Jesus, mas ele prefere falar irmão de Tiago e destacar a característica mais bonita que ele poderia destacar da relação dele com Jesus, que é ser servo de Jesus. Ele podia falar Judas, irmão de Jesus e de Tiago, mas ele fala servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor eles sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Pois certos homens cuja condenação já está sendo sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios que transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Salvador. Senhor, perdão. Então aqui, até então, ele vai falar 3 pontos importantes aqui na saudação dele. Aos que foram chamados,
amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Essa carta foi escrita para quem? Para crente, para nós mesmos, para que nós mesmos estivéssemos perseverando pela nossa fé. Mas é interessante, as características de um cristão, no olhar de Judas aqui, são pessoas que foram chamadas. Você lembra daquele texto, né, quando a Bíblia nos chama de santos? O termo santo ali é o que? Separado, né? Santo não é que não tem pecado, que não erra. Santo não é mais especial do que todos, é melhor do que todos. Mas santo é separado, ou seja, aquele que foi chamado, aquele que foi separado dos demais, tem uma comissão, um chamamento. Então, para nós que fomos chamados, né, que somos santos do Senhor, amados por Deus Pai, isso aqui, antes de qualquer exortação, a gente tem que lembrar que a gente foi chamado por Ele, que a gente foi amado por Deus Pai. Então, antes de um puxão de orelha, a gente tem que ter essa certeza de que o Pai que nos exorta e que deixa Judas, né, inspirado pelo Espírito a nos escrever e nos exortar, é um Pai que nos ama e que nós somos guardados por Jesus Cristo. E depois ele dá mais uma sentença de 3 palavras também, né, 3 ênfases: misericórdia, paz e amor sejam multiplicados. Por que misericórdia, paz e amor? Porque às vezes é muito fácil para a gente pensar no amor. A gente sabe o que é amor. A gente pensar na paz, é claro que a paz cristã não é a paz do mundo, que é a ausência de guerra, mas a paz cristã é essa paz que excede todo entendimento, essa paz que mesmo em meio a constantes conflitos a gente está guardado e seguro em quem nós somos, que nós somos guardados em Cristo, né, como ele disse aqui. Essa paz também multiplicada, esse amor, mas também a misericórdia, porque nós precisamos tanto de misericórdia para nós, esse favor de Deus e essa misericórdia dele para conosco, porque nós somos falhos o tempo todo, como nós também precisamos exercer misericórdia sobre o outro. Nós precisamos amar o outro, nós precisamos também ser agentes de paz na vida dos outros. Então, que não seja multiplicado tudo isso. Depois ele segue falando aqui que, embora ele estivesse ansioso, né, para compartilhar acerca da salvação, ou seja, olha, meus irmãos, eu estou doido para conversar com vocês sobre esses assuntos legais, sobre a salvação que a gente compartilha, sobre o que Deus tem feito na igreja e tal, mas antes disso, eu tenho que exortar vocês, eu tenho que motivar vocês e dar uma direção para vocês, insistir com vocês. Trabalhem perseverando pela fé, não se flexionem, não sejam relativistas, cuidado com o pensamento pós-moderno na igreja. E ele vai falar: eu preciso insistir para que vocês batalhem pela fé, porque tem muitos falsos, né, mestres, tem ensino, tem gente do inimigo se infiltrando nas igrejas e pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus, está simuladamente no meio de vocês. São ímpios que transformam a graça em libertinagem. O que é graça, gente? Graça, segundo o pastor Márcio, a tradução do pastor Márcio, né, é favor imerecido. Mas isso é uma forma bem simplória de explicar a graça. O pastor Márcio até dá um exemplo da graça, que o exemplo fica mais fácil de explicar. O pastor Márcio fala: um menino adolescente sem carteira bate no seu portão com um carro que ele roubou, e bate no seu portão, derruba o seu portão. E ao invés de você chamar a polícia, você perdoa o menino, paga o conserto do carro, não faz boletim de ocorrência, conserta seu portão e ainda paga para o menino tirar a carteira e dá o carro para o menino de presente. O pastor Márcio brinca com esse exagero do que seria graça. Seria exatamente tirar de nós todas as possibilidades humanas de falar: eu mereci, eu sou bom, eu dou conta, e dizer: nada que você fizer vai ser bom o suficiente, eu que comprei para você essa passagem, eu que te dei a salvação, eu que te salvei, eu que te amei. Ninguém aceitou Jesus. O máximo que a gente fez, seguindo a nossa crença, né, cristã evangélica batista, o máximo que a gente fez foi dizer: eu aceito, Senhor, depois que Ele nos convenceu. O máximo que a gente fez foi corresponder. Os presbiterianos acreditam ainda mais severamente que nem corresponder você não corresponde, que o Senhor que te convence, que nem condição de escolher você não tem. Mas, independente de como foi esse processo, nós não temos nada para nós vangloriarmos, nós não temos nada para nós dizermos que foi mérito nosso, foi exclusivamente por graça, por favor imerecido. E ele vai falar aqui que essa graça, esse favor imerecido,
Essas pessoas que entram na igreja com esse falso ensino, eles estão deturpando de forma dissimulada, ou seja, mentira com manipulação, a graça de Jesus por troca de libertinagem, ou seja, uma graça barata. Por isso que a música que a gente cantou aqui foi proposital. O que mais há hoje é graça sem juízo, que prega amor e paz sem compromisso. Por quê? Porque tem gente agora que o negócio é amar, o importante é amar. Não vou amar todo mundo. Amar não é aceitar todas as coisas, e amar não é dizer que está errado. Tem gente que fala, mas os evangélicos são isso, são aquilo, vocês são homofóbicos, vocês são não sei da que lá, vocês são machistas. Não. Tem crente que faz todas essas coisas de errado, porque são pessoas, né? Pessoas têm erros. Mas a Bíblia não é. O que a Bíblia fala é do ponto de vista de Deus, o que é certo e o que é errado dentro da fé cristã. E a gente tem que batalhar pela nossa posição, do que a gente acredita. Porém, a gente tem que respeitar e amar as pessoas. Então é muito diferente concordar e amar. Você pode amar um filho que te bate, que rouba suas coisas, mas você não precisa aceitar que ele faça essas coisas para ser uma pessoa que ama ele. Você pode ter um amor incondicional e mandar prender ele. O fato de punir não quer dizer que ele tem amor. Senão os pais todos seriam sem amor, porque o tanto que a gente é punido quando a gente é criança, não é? E a punição, ela visa o quê? O aprendizado. A disciplina vem para o quê? Disciplinar, colocar ordem. Então, quando nós, cristãos, quando o Evangelho de Jesus, ele delimita coisas certas e coisas erradas, ele delimita o ponto de vista de Deus, da nossa fé cristã que nós escolhemos seguir, nós devemos perseverar por esse ponto de vista, ainda que sejamos ressachados, essa palavra? Ou apedrejados pelas pessoas, mas a gente não pode mudar o nosso ponto de vista porque as pessoas querem que a gente muda. Não dá para a gente atualizar a palavra de Deus, tipo assim, não, agora nesse contexto. Claro que tem coisas que são culturais, isso aí na hermenêutica, né, que é a arte de interpretar o texto, o contexto, a gente vai entender que tem coisas da Bíblia que parecem machismo, mas é porque era judaísmo. Nós estamos pensando lá no judaísmo, séculos atrás, numa cultura que não valorizava essa questão da mulher, que não tinha ensino para a mulher. Então Paulo manda as mulheres ficar caladas lá, porque a mulher não sabia falar nada, ali intrometer e atrapalhar. Não era no outro contexto, onde quando Paulo já estava na Grécia, em Roma, em outros lugares, Paulo levantava mulheres, Priscila, né, Lídia. Por quê? Porque ali naquele contexto a mulher tinha voz. Ela poderia fazer alguma coisa que não seria feia, mas ainda assim na Grécia a gente vai ver ali os pensadores, os filósofos, Platão, Sócrates, Aristóteles, eles tinham um amado, né? E tinha inclusive relação sexual entre eles, entre mestre e discípulo, porque eles acreditavam que o sexo com a mulher emburrecia. Era o sexo apenas para procriação, não para prazer. Então o sexo com outro homem era para prazer, para a mulher era um sexo que emburrecia, porque a mulher era sem alma, um ser sem alma. Então, olha, tem uma construção machista sim, na história da humanidade. Mas não quer dizer que a gente tem que ser machista hoje. Por quê? Porque a gente entende que era cultura, que Deus nunca disse para a mulher não fazer as coisas, em lugar nenhum. Né? A gente vai ver aqui Deus levantando juíza, quando Israel não tinha nenhum homem disponível, o que Deus fez? Levantou uma juíza para botar ordem nas coisas, porque precisava de alguém. E Deus ia usar quem precisasse, prioritariamente o homem por causa da cultura. Mas se não tivesse o homem, Deus usou a mulher. Se ele fosse contra, ele não teria usado. Então é bem claro, né, para a gente essas coisas. Tem uma interpretação, mas existe uma batalha que a gente tem que perseverar pela nossa fé, que é uma batalha muito pior do que uma batalha espiritual. E é na verdade uma batalha espiritual. Quando a gente fala de batalha espiritual, tem gente que pensa só em demônio. Aí demônio você manda ele embora em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, e o demônio vai embora. Mas quando você pensa em batalha espiritual sobre ensino e falso ensino, é muito pior do que qualquer outra batalha espiritual. Inclusive aquele texto de João, quando João fala: provai os espíritos para saber se ele provém, se ele vem de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne é o espírito do anticristo. Ele não está dizendo que é para você pegar um demônio endemoniado e falar assim: confessa que Jesus veio em carne, para ele falar: não consigo falar, aí é demônio. Não, gente, é óbvio que é demônio, está aqui rangendo, falando um monte de coisa. É demônio, se não for demônio é surdo. Mas independente, vai sair em nome de Jesus. Quando a Bíblia fala para provar o Espírito, ali é provar o ensino. O Espírito ali é no sentido do conteúdo que está sendo ministrado. Qual é o que está sendo impregnado na nossa mente.
Ele trata aquilo como principado, como potestade, como dominadores das regiões celestiais. O ensino, mais do que o demônio. Porque demônio a gente não tem medo, a gente manda embora, ele tem que ir embora, no nome de Jesus. Ah, mas se eu não estiver muito bem com Deus, você manda ele embora no nome de Jesus, porque o nome é de Jesus, não é o seu, né? Ah, mas se o demônio me xingar à toa, você pede perdão para Deus, fala, com licença, o Senhor me perdoa todos os meus pecados, não dá, pronto, agora pode sair. Vai obedecer, não tem erro. Agora, quando é falso ensino, é um perigo, sabe por quê? Falso ensino, ele impregna na nossa mente, e aquele trem não sai, é pior do que um encosto. Como que demora para a gente mudar um conceito religioso, né, gente? Minha mãe me criou rigidamente, falando, você não orar antes de dormir, você vai para o inferno. Se tiver algum pecado, você vai para o inferno. Aí eu fazia a lista inteira para me lembrar de tudo que eu fiz durante o dia. Eu vivia oprimido pelo medo de ir para o inferno. Está assistindo, tá? Hã? Está assistindo. Ah, está assistindo. Oi, mãe. Se ela fazia isso, era com amor. Mas ela fazia isso porque foi o que ela aprendeu. Né? Ela está assistindo, tá mesmo. Mas ela aprendeu assim, um contexto de uma religiosidade bem rígida. E depois que a gente vai percebendo que o Senhor tem graça, que se fosse o pecado que levasse para o inferno, apenas pecar, todo mundo ia para o inferno, porque a gente tem orgulho, a gente tem pecados que a gente nem pensa, nem sabe, nem conhece, que a gente comete, a omissão do amor, a falta de amor mesmo pelas pessoas. A gente passa na rua, o que está caído lá, você até esquece de olhar para ele, vai embora. Enfim, voltando para o contexto aqui, a batalha que a gente tem que travar pela fé é uma batalha espiritual, sim. Porque batalha espiritual não é só luta contra o demônio, porque o demônio não atua só apenas em pessoas, ele atua numa mentalidade. Mudar uma mentalidade é muito difícil, renovar a mente é muito difícil, transformar a nossa forma de pensar é extremamente difícil, quebrar as algemas da religiosidade. Quem é brasileiro, né, todo mundo que cresceu no catolicismo, tem ali um berço religioso cristão que tem muito contexto herético, muito falso ensino, que tem uma liturgia que fala mais alto do que a própria Bíblia. Então se mistura, fica entranhado a cultura romana do catolicismo com a Bíblia, e aí as pessoas às vezes não sabem nem distinguir o que é Deus e o que é os homens, o que é doutrina humana, assim como a igreja evangélica também. Quem veio de igrejas que às vezes eram hiper tradicionais, cheias de usos e costumes, né? A pessoa fala assim, minha igreja tem muita doutrina. Não tem doutrina, tem uso e costume. Doutrina é o que tem na Bíblia. Uso e costume é o que a gente interpreta e a gente coloca ali. Não pode cortar o cabelo, não pode estragar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Sendo que Jesus vai quebrar essas coisas. Então, quando ele fala aqui para nós batalharmos pela fé, ele fala para nós batalharmos pelo aquilo que a Bíblia diz que é verdade. Então, não aceite colocar em você uma obrigação de usar saia num contexto que não existe, porque a Bíblia nunca falou disso, nem saia não existia dependendo do contexto. Mas a Bíblia fala para homem não usar roupa de mulher, mulher não usar roupa de homem. Como é? Isso é óbvio, cada cultura a roupa é diferente, né? Como é que é a roupa do homem da Índia? Eu não sei, eu sei que esse pessoal tem umas culturas que eles vestem umas batas. Aí, aqui no Brasil, se eu vestir uma bata e sair na rua, vocês vão achar que eu sou louco. Mas lá aquela é a roupa do homem. Então, quando fala para não vestir roupa de homem e de mulher, é um contexto de não vestir roupa de mulher do seu lugar, é óbvio, né? Então, quem estipulou que seria saia roupa de mulher? Quem inventou isso? Tem país que saia não existe. Não é assim? Né? Então, toda a questão de cultura que está envolvida em volta do Evangelho tem que ser interpretada segundo a palavra, porque a palavra ela é aplicada em todas as culturas. A Bíblia ela é viva e ela é totalmente adaptável a cada cultura. Então não tem erro, tá? É uma questão realmente de interpretação e de bom senso. Daí ele nos insiste em batalharmos pela fé e não deixar retroceder para o jugo desigual. Eu já vi gente que fala assim, pastor, eu queria pintar meu cabelo, mas eu fico com medo de ser vaidade. Eu falo, mas é vaidade. A idade vai. Mas não é vaidade, porque na nossa cultura pintar cabelo é tipo higiene pessoal, não é uma coisa que é de pessoa hiper vaidosa. Pintar o cabelo é uma coisa normal de cuidados básicos na nossa cultura. Se você tivesse uma cultura onde ninguém pinta cabelo, só as muito vaidosas, as mitidonas, aí talvez você como cristão tinha que ponderar e pensar se ali seria um contexto de escândalo. Mas na nossa cultura, quem não pinta cabelo, gente? Quase todo mundo, até os homens agora estão pintando sobrancelha, cabelo, barba. Não é? Tá assim. Não é não? Não é não, meu?
cabelo não. Só barba, né, mãe? Só barba. Tem que ficar bonito mesmo. Não é? Tem que valorizar o produto, como diz a gente. Tem que ficar bonito. Então isso não é hipervaidade. O que seria uma hipervaidade? Né? Aquilo que escandaliza, aquilo que excede o comum da nossa cultura. Então, a maquiagem na nossa cultura, maquiagem é algo tão normal, gente. Então, não seria ali uma doença, seria uma mulher que fala assim, eu nem vou na igreja hoje porque eu estou sem maquiagem, eu nem posso ir. Aí, beleza, é uma doença, ela não pode sair se ela não tiver maquiada, aí é um nível perigoso, né? A pessoa já está perdendo a identidade ali. Mas fora isso, não seria vaidade. Então, é interpretar o texto com o contexto. Então, não deixe ser aprisionado pela religiosidade, mas também não vai direto não pula para a libertinagem, que é o que ele está falando aqui. Essas pessoas que transformam a graça em libertinagem, ou seja, Jesus me libertou do pecado, está escrito lá que o pecado não exerce mais domingo, eu falei domingo passado. Aí tem igreja, aí uma igreja mexicana lá, do pastor, não sei se eu esqueci o nome do ministério lá, que ele prega que o pecado não existe, que Jesus aboliu o pecado, porque ele interpretou errado segundo a Bíblia. Porque você não pode ler um texto e interpretar só aquele texto. Um texto tem que responder o outro. A Bíblia ela se explica, ela se auto-interpreta. Então você vai pegar ali um contexto, olhar outras referências. E aí esse homem, ele criou essa seita lá e o pecado acabou. Não existe mais pecado. Pode fazer tudo que você quiser, que tudo que você faz agora é só não é mais colocado na sua conta. Porque já foi perdoado, já foi pago. Ele interpretou que quando fala que Jesus pagou o escrito de dívida, ou seja, ele libera e joga tudo para pode fazer tudo que você quiser. Já imagina que anarquia que vai virar se isso pegasse essa moda? Você imagina? Sendo que aqui ele vai deixar bem claro, né? Mais para frente que nós vamos ver que ele vai deixar bem claro algumas coisas que são extremamente proibidas no nosso meio e que independente da cultura é proibido. E negam, né, além de libertinagem, eles negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Ou seja, uma fé, uma religião, uma crença que nega Jesus Cristo, tá? Claro que eu estou falando aqui para quem está em casa, para quem está aqui, estou falando para nós que somos cristãos. Quem não é cristão não precisa concordar comigo e nem vai concordar, claro. Mas se nós acreditamos que Cristo é Deus e é o único Senhor e Salvador, qualquer religião, crença ou ensino que acrescente alguma coisa que faça alguma adição na nossa fé sobre a deidade, né? Que coloca uma quarta pessoa na Trindade, pode ser a Maria, mãe de Jesus, colocar ela como quarta pessoa, qualquer alguém que coloque alguém no mesmo pé de igualdade, no mesmo patamar que Jesus e que o Pai e que o Espírito Santo, foge do princípio bíblico, porque o princípio bíblico é que Ele é o único, suficiente Senhor e Salvador. Qualquer alguém que coloca que nós precisamos de uma intercessão de alguma divindade ou de alguma entidade para alcançar alguma coisa, nega a palavra, que fala que a gente não precisa, somente Ele é suficiente. Não é único apenas, é suficiente, né? E soberano, está acima de todas as coisas. Então, alguém que é soberano, igual Jesus, não há. Apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, apenas a Trindade, né? Essas três pessoas que compõem um único ser que a gente chama, né, popularmente de Deus, mas que tem o seu nome, né? Jeová, Yahvé, não sei como é que chama, porque é YHWH, não tem como a gente chutar como é que é o nome de Deus, não tinha vogais no hebraico antigo, não tinha vogais, era só consoantes. Então nunca vai ter ali 100% certeza de qual que é o nome, e se Deus não fez questão de explicar bem explicadinho, que não era importante, né? Então não fique inventando. Você já viu tanta seita que tem um tal de inventar o nome de Deus? Que eles se apegam nesses detalhes? Você vai ver que tanto os testemunhos de Jeová tem essa questão de, a primeira abordagem, você sabia que Deus tem nome? Que Deus chama Jeová? Então, se ele não fez questão de escrever lá, era só para o HWH, eu me contento com isso. Quando ele falou para Moisés, como é que eu vou chegar lá para Faraó e falar qual é o seu nome? Ele fala, eu sou. Pronto. Deus não fez questão, né, desse nome impronunciável ser falado. E até mesmo a nossa Bíblia tem ali às vezes Senhor ou Deus, justamente porque também era uma cultura comum dos escribas, deles não escreverem o nome de Deus, porque era blasfêmia. Então toda vez que tinha que escrever, trocava a pena, a caneta, ajoelhava, tinha toda uma parafernália litúrgica para antes escrever o nome de Deus. Então algumas traduções vêm ali Senhor até deitadinho, que é justamente porque a palavra não foi utilizada de Deus por respeito, certo?
tem alguma coisa que você quer acrescentar, Senhor Teófilo? Hã? Quê? Senhor vem em negrito, né? Justamente por isso, por causa desse nome, né? Do nome impronunciável, YHWH. Mas pode falar Jeová, não é errado, pode falar Yehowa, pode falar. Agora tem uma outra religião também que eles estão, que é crente, que eles falam do Iau, né? Iau, Deus é Iau. Aí é tudo é Iau. Aí fala que todos os animais fazem Iau, o gato faz Iau, o cachorro faz Iau, tudo tem Iau. Até o passarinho, tem uns vídeos, todos os animais fazendo Iau. É sério. Então é umas coisas que se apegam em detalhes tão minúsculos e insignificantes que Deus não fez questão de revelar e não foca no que Deus quis revelar. Então o evangelho que a gente tem que batalhar, gente, é o evangelho que foi revelado, porque aquilo que não foi revelado não é para eu saber. Simples assim. Ah, mas pastor, eu já vi aquele texto e revelarei coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Ele está falando para aquele homem lá, na época dele, que ele ia revelar coisas grandes e ocultas, e revelou. O Novo Testamento todo são essas coisas grandes e ocultas que Deus revelou para aquele profeta do Antigo Testamento. Para nós aqui, não, a gente não pode pegar a Bíblia e só falar, vou colocar aqui, tudo que for Israel, vou colocar meu nome. Não é tudo não, tem coisa que não vai dar certo. Tudo que for o profeta tal, vou colocar meu nome. Não, tem coisa que não. Senão você vai falar, casou com a mulher adúltera, então vou casar com a mulher adúltera, porque também está escrito que ele casou. Igual aquele velhinho lá, né? Pega a mulher e adultera. Casou com a mulher lá, adulterou com a mulher lá, porque leu na Bíblia. Então, ainda leu errado, né? Então não é literal, a gente não é índio, né, gente? A gente tem que interpretar com hermenêutica, bonitinha a Bíblia. E uma outra coisa que a gente tem que batalhar pela fé é perseverar. Cuidado com os falsos ensinos que a gente vê aí, de várias pessoas querendo ser revolucionários. Eu acho o cúmulo do egoísmo e o cúmulo da soberba alguém achar que descobriu a roda. É um desrespeito aos pais da igreja que durante séculos e séculos tiveram debates, tiveram concílios, tiveram tantas situações de filósofos, tanto católicos quanto evangélicos, filósofos até ateus, que se debruçaram em cima da palavra para interpretar a palavra. Todas as críticas que você pensar em fazer para a Bíblia já foi feita. Todas as seitas que existem hoje são releituras, são remakes, né, das seitas que existiram no primeiro século. Então não existe nenhuma dúvida, nenhuma crença que a gente pode ter hoje que alguém não tenha tido. Então é muita presunção alguém gravar um vídeo no YouTube e falar assim, gente, esse texto aqui sempre foi interpretado errado, eu vou ensinar vocês agora. Gente, depois de séculos e séculos de debate, é porque a gente aqui, principalmente nós evangélicos e o católico que é leigo, né? Porque o alto clero do catolicismo, eles estudam muito. Um padre estuda em média 8 anos para se tornar padre. Então eles têm acesso a muito conteúdo teológico pesado. A gente crente, a gente é mais preguiçoso. A gente faz um curso de teologia básica e acha que já conhece o mundo todo, né? Sendo que os livros de teologia do seminário é assim, ó, cada um dessa grossura, os mais fortes. Para a gente que tem esses debates dos pais da igreja. E pais da igreja, gente, são as pessoas que vieram após os apóstolos, por exemplo, Policarpo de Esmirna, que foi discipulado pelo apóstolo João, né? Antanásio, né, também? Antanásio, Anselmo, acho que Anselmo, sei lá, outros aí que foram discipulados pelos apóstolos. Esses são homens que perseveraram pela fé e passaram por várias situações de perseguição e de morte, martírio. E aí essas pessoas que tiveram ali a essência e perseveraram até a morte, aí vem os doidos de agora e descobre a roda, nem morre, nem é perseguido, não, gente, o evangelho tem perseguição. Todo evangelho íntegro, o evangelho na raiz, você vai ser perseguido. Você falar o evangelho e as pessoas não entortar a cara, você está perigoso, o evangelho que você está falando está errado. Porque as pessoas entortam a cara. Porque o evangelho é sim, de fato. Como diz quem ouviu Jesus, né? Quem ouviu Jesus pregar, aquele jovem rico, ele fala, dura coisa é. Desce quadrado. Porque para o ego do homem, o evangelho é assim, ó. Um soco. Não desce gostoso. Ninguém quer negar-se a si mesmo, pega a sua cruz e me segue. Ah, mas deixa eu só despedir ali do meu pai e da minha mãe, não. Quem não deixar pai e mãe não é digno de mim. Isso é muito pesado. Ah, deixa eu só enterrar ali, meu filho morreu. Deixa os mortos enterrar os mortos. A gente tem uma missão, é mais importante. Gente, isso é muito pesado. Hoje, se você deixar de ir num velório de um irmão para poder fazer um evangelismo na rua ali, é antiético, porque você não respeitou o luto da família.
Não, a Bíblia deixa, Jesus não pararia se fosse necessário outra coisa, não. Mas os nossos valores estão muito misturados com a nossa cultura, e a gente precisa batalhar pela nossa fé, a ponto de não deixar a cultura brasileira e a cultura evangeliquez, que é a cultura, segundo nossa interpretação evangélica brasileira, tomar e dominar aquilo que a Bíblia diz, porque tem coisa que a gente deixa de fazer e deixa de viver, porque a Bíblia, não a Bíblia disse, mas porque a cultura disse. É errado? Não, mas tem que ter consciência. Paulo fala, se comer carne de porco perto do seu irmão, né, que veio do judaísmo, que se converteu, escandaliza ele, não coma. Ou seja, abra mão dos seus direitos para não escandalizar ele. Ou seja, isso é um altruísmo, é uma abnegação, mas é uma abnegação consciente. Você sabe que não precisa deixar de fazer, mas você deixa de fazer pelo outro. Isso é jóia. Agora, deixar de fazer porque, não sei se pode, se não pode, está na palavra. Não deixe de viver a liberdade que Cristo conquistou por você. Não transforme em libertinagem, mas não deixe de viver a liberdade, né? Nem 8 nem 80. Tem gente que quer viver numa caverna e aí se torna, às vezes, uma pessoa estranha para os outros. As pessoas têm até medo de virar crente, pensa que crente é tudo bicho do mato. Verso 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos por correntes eternas para juízo do grande dia. De modo semelhante que a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor, se encheram de imoralidade e relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Então vamos só por até aqui para a gente não ter muito conteúdo. Então vamos lá. Embora a gente tenha conhecimento de tudo isso, vale a pena lembrar o quê? Deus libertou o povo do Egito, mas esse mesmo povo que ele libertou, depois ele matou, porque desobedeceu. Então, ou seja, fique esperto. Você pode ser liberto, mas ser preso de novo. Apesar de os anjos serem anjos, criados por Deus, conhecer a Deus, andar no céu, conhecer o que a gente jamais pensou em conhecer, eles também decaíram, porque deixaram a sua posição, negociaram seus valores, caíram e hoje estão presos por correntes eternas. E tem gente que pensa que essa interpretação é que eles estão presos lá, que eles não podem sair do inferno. Não, essa corrente eterna é que eles estão presos assim, já estão condenados, só estão aguardando para o dia do juízo, porque já deu ruim para eles, não tem volta não. De modo semelhante, verso 7, a estes quem? Ao povo do Egito que foi liberto e retrocedeu, e morreu, que retrocedeu, aos anjos que estavam no céu, vivendo toda a glória de Deus e a majestade, servindo o próprio Deus, que também negociaram, voltaram atrás dos valores e foram castigados. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e relações sexuais antinaturais, estão sob o castigo do fogo eterno. Eles servem de exemplo, ou seja, Jesus está dizendo aqui, Judas está dizendo aqui, que existe uma disciplina também. Não é porque a gente tem a graça sobre nós que a gente pode falar, oba, a graça me basta, só a graça já me salvou, eu não perco a minha salvação. Você não perde a salvação, mas você pode morrer, você pode ser punido, você pode perder a salvação também, segundo aqui os textos, né, os exemplos que Judas deu. Você pode perder, você pode declinar, você pode apostatar da fé, pode blasfemar contra o Espírito Santo. E aí, ele vai tocar num assunto que eu não vou demorar nele, porque é um assunto que dá muito pano para a manga, mas a grosso modo, ele já disse aqui, que uma das coisas que essas pessoas faziam nessa cidade, que Deus castigou, era o quê? Imoralidade sexual. Gente, imoralidade é a briga, né? É a correção de Deus para nós desde o começo da era humana, porque a imoralidade ela sempre esteve presente depois da queda. A queda, ela quebrou, ela deturpou as principais coisas que nós tínhamos de essência pura. Ela depravou as principais coisas que nós tínhamos em comum de sermos imagem e semelhança de Deus.
A queda, ela tira, o diabo com a queda, o pecado, né, e Satanás, ele tenta desde o começo afrontar Deus, deturpando aquilo que Deus fez de natural. Então, não se é falado com abertura sobre sexo porque tem vergonha, porque sexo é do diabo, sexo é a coisa feia. E não é. Capeta não entende de sexo, quem criou foi Deus. Sexo foi feito por Deus, Deus entende mais do que o diabo. Não é vergonhoso falar com Deus sobre sexo, não é vergonhoso orar sobre sexo para Deus, não é vergonhoso sentir vontade de ter relação sexual, porque é natural e vem de Deus. Uma coisa é o que é imoralidade, ou seja, deturpação do natural. E aqui uma deturpação, Sodoma era a deturpação da imoralidade, de deixar de fazer o sexo da forma que ele foi feito para fazer, de usar o corpo da forma errada. Então hoje a gente tem aí, até no meio cristão, inúmeras defesas da expressão da sexualidade. Entre quatro paredes, marido e mulher pode fazer o que quiser. Não é bem assim, né? A Bíblia, ela deixa bem claro que Deus fez o nosso corpo com um propósito, né? Então a gente tem um propósito do corpo, tem órgãos do corpo que foram feitos específicos para as coisas. Não existe nenhum órgão no corpo da mulher que produza uma lubrificação natural para receber o pênis. Nenhum. Então aquele órgão foi feito para aquilo. Mas existem carícias, tá? Salomão, ok, está lá. Mas o resto é perigoso. Cuidado com esse negócio de pode tudo, porque é casado, quatro paredes. Não pode não. Pode ser casado, vai pecar no casamento também, na sexualidade. Porque existem propósitos das coisas, né? Então Deus fez cada coisa com o objetivo certinho de funcionar, né? Ok, vamos lá então. Inclusive, aí falando da homossexualidade, né, a gente tem uma das nomenclaturas bíblicas para a homossexualidade, principalmente quando se trata do sexo anal entre homens, fala sobre o sodomismo, né? A sodomia. Por isso a cidade de Sodoma, que era um tipo de pecado que a cidade foi condenada. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, verso 9, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ou seja, aqui a gente tem hoje, né, várias igrejas que tem umas doutrinas bem doidas, e tem alguns pastores que eu já vi pastor na televisão falando assim: olha, eu te expulso, esse demônio aqui é tão fraco que eu expulso até no meu nome. Já vi, vocês já viram? Tem disso. E dominam, manipulam, né, pelo espiritual, pelos dons, pelas coisas, se intitulam apóstolos, se intitulam patriarcas, mestres de divindade. Gente, cada coisa, misericórdia. Sumo sacerdote, inventam umas presepadas para dar título, para dar credibilidade, sendo que a nossa autoridade consiste na autoridade que há no nome de Jesus, que eu não preciso de título nenhum para ter autoridade, mesmo que os meus títulos não valem nada, são nomenclaturas humanas para uma organização eclesiástica. Quem pensa que o pastor é melhor do que ele, porque ele é pastor, é bobo mesmo, porque se você andar com o pastor de perto, você vai ver que ele é uma pessoa normal, ele tem as mesmas coisas que você tem, os mesmos problemas, as mesmas lutas. A diferença é que é alguém que se especializou mais na palavra para ensinar, que tem a função, a missão dada por Deus de cuidar. Só isso. O pastor não é chefe da igreja. Na igreja Deus estipulou uma ordem, né, que tivesse os presbíteros para governar ali, para liderar a igreja, mas ele não é melhor que ele só é ali líder da igreja porque Deus estipulou que precisava de ter alguém. Mas se a gente entender isso, a gente entende que título não serve para nada, a não ser para matar a gente. Porque quando você se apega em algum título, você pensa que você é alguma coisa, e aí você esquece que você não é nada, não passa de barro. E aí muita gente se desvia, se frustra quando cai, quando peca, quando erra, porque pensava muito sobre si.
Se eu um dia tiver uma queda, eu peço perdão a Deus, peço perdão aos irmãos, porque eu sei que eu não sou nada, que eu estou totalmente suscetível. Quando eu vejo um pastor que caiu, um irmão que caiu, nunca eu penso, nossa, mas é um pastor. Eu penso, misericórdia, pode ser eu amanhã se eu não vigiar. Porque todos nós somos seres humanos, estamos dispostos, estamos correndo o mesmo risco. Então não se apegue em título, né? Porque você tem 10 anos de crente, você pode falar, eu sou velho de igreja. Velho de igreja não faz nada com você de melhor. Tem gente que converteu tem 1 ano e é mais crente que gente de 10 anos de igreja. Então, essas coisas são bobiça, jacuzice. No popular, jacuzice, como diz minha avó. E aí ele fala que essas pessoas são tão egocêntricas, né, tão erradas, tão atrapalhadas, tão ignorantes acerca de pensar muito sobre si, que nem o arcanjo Miguel, sendo um ser superior aí celestial, nem ele, sendo ali alto, top super dos anjos, não ousou pronunciar injúrias contra quando estava disputando o corpo de Moisés com o diabo, ousou fazer acusações injuriosas. Nem ele escolheu falar seu desgraçado, não sei o que lá. Mas tem gente que faz isso. Você já viu tanta gente que quando vai expulsar um demônio já dá até seu cabeça de não sei o que lá, e começa a falar, xingar o demônio todo, acusar. Não é nossa função. Nem Miguel, que podia ser mais forte que o ser humano, fez isso. Pelo contrário, como é que ele repreendeu? Deus te repreende. Porque ele reconhecia de onde vinha a autoridade, nem ele sendo um arcanjo. E aí tem crente que esquece que a autoridade é de Deus e faz uma parafernália, e acha que a autoridade é dele, e faz graça, e pinta uma palhaçada toda, que às vezes de fato tem ali libertação do endemoniado, mas tem um show por trás também, para atrair espectadores para a sua denominação, para a sua igreja, para dizer aqui liberta, aqui salva, aqui cura. E a gente não precisa disso, porque a autoridade é de Jesus. Que mérito eu tenho de usar uma coisa que nem é minha? É a mesma coisa de você pegar um cartão de crédito de uma pessoa rica, ir lá e fazer uma compra e ficar toda alegre que você fez a compra. Mas você não fez. Não é para você a compra, o cartão não era seu. Você é bobo. Já consegui, né? Pensar assim, vou lá. Toda alegria em comprar com. Gente, o nome é dele, a autoridade é dele. Por que eu vou ficar me gabando de uma coisa que não é minha? Então, nem arcanjo Miguel fez isso, quanto mais a gente deve fazer. E ele ainda dá outra exortação aqui. Ele diz: todavia, esses tais difamam tudo. Esses tais é o quê? Os falsos ensinos, né? Os falsos mestres. Difamam tudo que não entendem. As coisas que entendem por instinto e as coisas que entendem por instinto. Como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ou seja, se apega em coisas ali instintivas, que fala, essas coisas que eu falei, né? A revelação que eu tive ontem. Estou lendo na Bíblia, fala, menino, eu tive uma revelação ontem, vou postar um vídeo no YouTube. Deus me mostrou uma coisa que ninguém nunca viu na palavra. Meu filho, cuidado, ninguém nunca viu, só você que viu. Nenhum ser humano, ninguém que se debruçou na Bíblia há tantos anos, com tantos estudos. Cuidado, não estou dizendo que você não pode ter uma coisa ali que você percebeu diferente, não. Mas revelação é o que a Bíblia diz. Nós que somos evangélicos, nós acreditamos que a revelação da Bíblia, ela é a auto-revelação de Deus, e ela termina aqui. Deus não fica falando coisa mais nova que não existe na Bíblia mais não. Deus terminou a revelação aqui. Então cuidado com esse movimento evangélico profético, esse movimento do profético, às vezes tem umas apresentado que não tem nada a ver com Deus. Cuidado, né, com o excesso do pentecostalismo, que às vezes se apaixona demais, se vislumbra demais, enche os olhos demais com um movimento externo do que está acontecendo e não olha para a palavra. Cuidado, né? Todos nós temos que tomar cuidado com esses excessos. Daí, ele vai continuar dizendo que essas pessoas são, né, como instintos ali, eles percebem as coisas e saem como animais irracionais ali, caindo nas próprias coisas, sendo corrompidos pelas próprias coisas que eles acharam que foram ali uma revelação por instinto, uma condenação que eles podem fazer, uma nova ideia. Ai deles, verso 11,
pois seguiram o caminho de Caim. Caim, o que Caim fez? O que Caim fez, gente? Hein? Matou Abel, né? Seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão. O que Balaão fez? Aceitou dinheiro para enganar o povo, né? Buscando lucro, caíram no erro de Balaão. Gente, isso é muito sério. E foram destruídos na rebelião de Corá. Qual foi a rebelião de Corá? Quiz bíblico aqui, né? Hein? Gente, esse sete. Por isso que ele é professor. Por isso que ele é professor. Como é que é? Isso. Corá, ela se rebelou, né, contra Moisés. Ele se rebelou contra Moisés. Foi contra a autoridade, tentou fazer ali um motim, tentou tirar ali a autoridade que tinha sobre Moisés. E aí, eles seguiram o mesmo caminho. Quem seguiu? Os falsos mestres. Quem são esses falsos mestres, gente? Quem são esses que estão levando ali a oferta que não é certa para Deus, como Caim, que estão assassinando o povo, buscando seus próprios prazeres, que estão aceitando dinheiro para enganar as pessoas, estão aceitando lucro, fazendo do evangelho lucro, e que vão ser destruídos, né? Na mesma rebelião de Corá, ou seja, que se rebelou contra a autoridade de Deus. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneiras desonrosas. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Aqui ele dá altos adjetivos severos para esse tipo de pessoa. Aqui aconteceu literalmente no contexto dessa igreja que Judas escreveu essa carta. Mas no nosso contexto isso também está acontecendo, não aqui na Lagoinha Outra, no nome de Jesus, amém? Mas no evangelho geral, a gente vê isso acontecendo. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Aí ele vai falar aqui no verso 4, Judas vai falar: Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Verso 16, essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. Verso 17, todavia, amados, lembre-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haveriam zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Isso aqui é uma ênfase que eu tenho que dar assim com eco, igual o seu Creyson. Segue a tendência da sua alma. O que é a alma? Sede das emoções, do intelecto, do psique, da mente, né? Ou seja, segue a sua própria cabeça, segue o que acha, o que deu na telha, o que pensou, o que achou que era verdade e não o Espírito. Isso é muito triste. Divisões na igreja por causa de pessoas que acreditam numa coisa que não é o Espírito que falou, isso é um perigo, gente. Então cuidado, se você receber no WhatsApp uma mensagem falando: irmãos, Deus me deu um sonho, tal, não estou dizendo que não é verdade, estou dizendo que você tem que avaliar. Quando alguém falar assim mal, principalmente dos pastores, não é porque eu sou pastor que estou me defendendo, não, mas cuidado, sabe? É muito ruim. Existem algumas acusações que são muito partindo da alma da pessoa, do que ela interpreta. Então às vezes a pessoa olha para mim, não vai com a minha cara e fala mal de mim. Ou às vezes a pessoa olha para você, não vai com a sua cara e fala mal de você, e ainda acha que é Deus que mostrou para ela, que ela tem uma sensibilidade espiritual. Ou seja, vem da cabeça dela, não do Espírito. Como que eu sei se uma coisa vem do Espírito ou vem da cabeça da pessoa? O Espírito Santo, ele produz conserto, amor, paz, tem fruto de vida.
aquele que provoca divisão, rebelião, e fala para você se afastar de alguém, que fala para você não se aproximar daquele, que fala para você vamos armar contra aquele, que faz escondido, que não é a luz, que não tem ordem e decência, que não tem o objetivo de produzir vida, cuidado. Isso é divisão. Nas igrejas acontece isso muito, né? Gente, tem pastor que sofre tanto que tem igreja que o presbitério da igreja, essas igrejas tradicionais, batistas, presbiterianos e tal, eu tenho muitos conhecidos pastores que são de convenções, e nas convenções existem ali os coronéis da igreja, aquele pessoal mais velho que manda na igreja, e o pastor é contratado. Então, às vezes, eles não vão com a cara do pastor. Só para você ter uma ideia, tem uma igreja aqui no centro, qual que é aquela do centro, gente? Não, aquela do centro que é toda cinza? É para a Primeira Batista? Primeira Batista. Minha fome era de lá, ficou mais de 3 anos, eu não sei se já está com o pastor, mas ficou 3 anos sem pastor, porque os membros barravam, o pastor chegava e cortava, então eles mandam, a ponto assim de fazer umas coisas assim estranhas, de manipular, e não é a direção de Deus. Deus queria isso, uma igreja sem pastor? Não é plano de Deus, né? A Bíblia fala que a igreja tem que ter um pastor, tem que ter um líder para direcionar. Então, é algo que acontece às vezes na dedução da pessoa, às vezes não quer, sei lá, não quer gostar, não quer entender, ou pensa que não poderia ser, né? Isso acontece. Eu me lembro que várias pessoas, quando eu fui ordenar, falaram: mas você é pastor, você é solteiro, você é novo, você... Na Bíblia não tem nada de contra isso, não. Paulo manda ficar solteiro e novo. A Bíblia não fala de ser velho ou novo, não. Davi era novinho. E aí a gente percebe que existe uma cultura e um achismo nosso. Eu posso expressar o meu achismo: não, pastora Marra, mas você é mulher, eu não concordo com a pastora mulher na minha crença. Pronto, eu não concordo, mas eu não posso dizer a Bíblia não diz, porque a Bíblia não diz. Existe interpretação da Bíblia, né? Então, uma coisa é o que eu acho, uma coisa é o que o Espírito diz, o que a Bíblia nos revela. Então é nesse sentido que a gente tem que batalhar, perseverar na fé. Gente, não deixa de viver aquilo que Jesus quer que você viva por causa de religiosidade ou tradicionalismo desnecessário. Como eu disse, eu abro mão da minha liberdade e faço isso muitas vezes, abrindo também, muitas vezes porque a cultura nossa não permite. Mas às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque o irmão do lado vai escandalizar. Aí a gente deixa de fazer, mas sabendo que eu poderia fazer, que não seria pecado. Então procure esse conhecimento, essa maturidade para viver o Evangelho sem moralidade, sem libertinagem, mas também não ser escravo do que os outros pensam. Verso 20. Identifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se, aqui orando no Espírito Santo. No pentecostalismo eles vão falar que a oração do Espírito Santo é oração em línguas, mas eu concordo aqui que a interpretação exata desse texto seria orando no Espírito Santo, que quer dizer orando segundo a vontade de Deus, orando segundo a orientação do Espírito Santo, orando não na carne, não no que eu quero, no que eu acho, no que eu acredito, orando segundo o que Deus me pediu para que eu buscasse e orasse. Então continue, orando no Espírito Santo. Mantenha-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Ou seja, vida eterna é real. Jesus vai voltar, vai buscar a igreja. Se você morrer agora, tem uma vida eterna, que é isso que nós acreditamos segundo a palavra de Deus. Mas enquanto isso tem um caminho, enquanto a gente espera, o que a gente deve fazer enquanto espera? Edifiquem-se, ou seja, construam-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito, ou seja, fazendo a vontade de Deus, orando segundo a vontade de Deus. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então, até Jesus voltar, o que a gente vai fazer? Orar segundo a vontade de Deus, buscar Deus, amar os irmãos, fazer tudo isso que Ele nos orientou. Verso 22: tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aqui entra num outro aspecto muito interessante: tem misericórdia das outras pessoas, tem amor pelo outro, sabe? Tem crente que às vezes fala assim: tô nem aí, não quer, vai para o inferno mesmo. Gente, isso não é amor. Amor é falar: meu Deus, é chorar e falar: meu Deus,
meu filho, eu vou lutar pelo meu filho até no último dia, porque o meu filho não vai para o inferno. Se você acredita na vida eterna e você não se incomoda com seus parentes indo para o inferno, ou você é um egoísta ou você não acredita na vida eterna. Ah, mas eu não posso convencer meu pai, minha mãe, você não pode convencer, mas você pode orar. Tudo que você pode fazer, faça. Você pode não cessar de falar, mas eu prefiro não falar porque dá briga. Então não fale mais, ore. Ah, mas eu já cansei de orar. Peça para os irmãos para te ajudar em oração. Ah, mas eu já cansei de pedir oração pelos irmãos e nada acontece. Ah, então meu filho, aí eu não sei o que você tem que fazer. Está escrito na Bíblia que tem que fazer isso. Orar, ter misericórdia e ter compaixão. Falta compaixão, né? Olhar para o outro com empatia. Meu Deus, se fosse meu filho. Aí quando alguém fala assim, gente, ora para minha mãe. Aí às vezes fala, bem, eu vou orar assim. Não, ora mesmo, sabe por quê? Se fosse a sua mãe que estivesse indo para o inferno. Porque se a gente acredita de fato que a vida eterna é real, você tem que estar desesperado para os seus pais não perderem a salvação, para os seus filhos não perderem a salvação, para os seus irmãos, para os seus parentes, para os seus amigos, para todo mundo que está ao seu redor. A maior alegria que um crente tem, gente, é saber que alguém foi salvo da família. Sabe, a gente estava no velório da nossa irmã Luciana aqui da igreja, e a gente estava ali com o mais triste, a hora que a gente contava umas coisas engraçadas, era rir no velório. Enquanto nos velórios do lado, o povo se debruçando no caixão, igual a Maria do Bairro, fazendo aquele show, aquele drama caía no chão, chorava, não criticando, mas criticando já, a gente olhava e pensava assim, não é que eles são frágeis e piores que a gente, é que a gente tem a certeza da salvação, que a Lu era crente do Senhor. Então a gente sabe que não é um adeus, é até logo, na eternidade nós vamos estar ali, onde a Lu não vai ter mais hemodiálise para fazer, onde a Lu não vai ter mais problema para lidar, não vai ter mais lutas e provações. Ela foi, Jesus chamou ela já agora, então a gente sente falta e fica triste, mas existe uma esperança, uma convicção que faz a gente falar, opa, Cristo em nós é a esperança da glória, né? Aquele que crê em mim será salvo, quem não crê será condenado. É muito forte essa frase, mas esse é o evangelho assim, de João Batista na íntegra. João Batista pregava arrependimento, arrependei-vos, chegou a hora, quem acreditar vai ser salvo, quem não acreditar vai ser condenado. Essa é, por mais dura e fechada e fatalista, e por mais que pareça ser muito religioso ou pesado essa frase, esse é o evangelho que nós acreditamos. Se a gente pegar um pedaço do evangelho e falar, não, mas talvez não é bem assim, Deus deve conhecer o coração. Não, Deus falou na Bíblia, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E aqui o crer a gente sabe que é seguir também, né? Aquele que vive na prática do pecado não é nascido de Deus, é nascido do mundo, né? Do pecado. Então, tem umas coisas que é óbvia. Não adianta você falar, a pessoa está pintando o céu, a pessoa é um capeta em pessoa. Aí você fala, não, tadinho, esse podia ser para Jesus na igreja. Não, se ele não tem fruto de salvação, provavelmente ele não é salvo. Porque a Bíblia fala que nós andamos nas boas obras que o Senhor nos predestinou para que a gente andasse, né? Predestinou aqui, aquele deu um destino prévio, ele criou um destino para todo aquele salvo andar nas boas obras, fazer o que ele fez, seguir as regras dele. E a gente vai andar nas obras, segundo as obras de Jesus, porque esse é o destino de quem é salvo. Quem não é salvo não vai andar, então é consequência, né? A gente não deixa de fazer as coisas para ser salvo, e não faz coisas para ser salvo. A gente faz porque somos salvos, é uma testificação da sua identidade. Você vive bem, vive com conforto, compra carro caro porque você é rico. Você não compra um carro caro para ser rico, porque você tem endividado. Você compra porque você é. É a mesma coisa, a gente anda em boas obras e a gente vive o fruto do Espírito, dando fruto, frutificando, porque a gente é salvo, não para ser. Pode vir cá, gente. Já estou finalizando. Verso 24. E ele fala aqui no verso 23. A outros salvem arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Nesse sentido aqui é uma dramatização no sentido de que a roupa, né, da imoralidade, como ele citou, até aquilo você odeia. Você abomina até aquilo que a pessoa usa. Isso é compaixão também. É odiando, não a pessoa, mas a contaminação do pecado. Amando o pecador, mas odiando o pecado. Amém? Aquele que é poderoso para impedi-los de cair
e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula, ou seja, apresentar diante da glória de Deus limpos, aquele que é poderoso, ou seja, Deus, Jesus Cristo, que Ele é poderoso para nos impedir, para nos ajudar, para que a gente não caia, e além disso ainda apresentar a gente diante de Deus sem mácula, ou seja, limpo, sem mancha, por causa da graça e do favor dele, né? Do perdão misericordioso, e com grande alegria, ao único Deus, o nosso Salvador, seja a glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Essa é a mensagem, gente, bem simples, né? Praticamente expliquei só o texto. E aí, eu quero que você feche seus olhos, eu vou orar junto com vocês, use as suas próprias palavras para orar também. Pede ao Espírito Santo para traduzir, para transformar tudo isso que foi ensinado aqui em aplicação para o seu coração, em vida para a sua vida. Não deixa ser só um sermão de uma igreja, de um culto de domingo, não. Pede a Deus para, de fato, que essa palavra e esse ensino que Judas trouxe da experiência dele, que se aplica a nós hoje, que esse ensino ele entre no nosso coração, produza raízes, para que a gente de fato consiga vencer o pecado, vencer o mal, para que a gente viva a verdade do Evangelho, para que a gente dê fruto de vida eterna, para que a gente ande segundo o que Deus nos ensinou, aquilo que Ele preparou para nós, para que a gente viva a vida do Espírito. Gente, eu sei que parece tão difícil às vezes, mas não é. O Senhor, Ele mesmo nos ajuda a não cair, Ele mesmo nos ajuda a permanecer em pé, Ele mesmo prepara para nós uma mesa perante os nossos inimigos. Que Deus é esse que pode, no meio de uma guerra, preparar um banquete para a gente descansar, que nos dá paz da alma para descansarmos em pastos verdejantes, que refrigera a nossa alma, que nos esconde nele, na presença dele, no esconderijo do Altíssimo. O segredo não é lutar contra o pecado, ficar inventando moda, querendo descobrir a roda. O segredo é buscar Deus, ler a palavra, crer em Cristo, viver o que Ele ensinou. E aquilo que eu não dei conta hoje, o Senhor vai me ensinar, eu vou dar conta amanhã. É graça. A fé cristã não é um conjunto normativo de certo e errado. Enquanto a gente ainda olhar com uma mentalidade religiosa para as regras de Deus, a gente ainda vai achar que é muito pesado o Evangelho. Mas quando a gente entende que é um Deus que sabe mais do que a gente, que estipulou regras porque faz mal para nós e está cuidando de nós, a gente se alegra, até mesmo quando tem que abrir mão de alguma coisa, que a gente entende que eu não sei direito, mas Ele sabe. É como um pai que fala não para um filho, o filho pirraça porque o filho não entende, mas o pai sabe que o melhor para o filho é não fazer aquilo. Ele é nosso pai, Ele nos ama, Ele governa todas as coisas, o reino é dele, o poder é dele, a glória é dele. Espírito Santo, eu oro agora pedindo ao Senhor para que o Senhor passe sobre nós, trazendo, Senhor, essa palavra ao nosso coração e essa aplicação dela no nosso dia, trazendo sobre nós a importância de perseverarmos e batalharmos pela fé cristã que o Senhor nos deu, perseverarmos pela crença que nós temos em Ti, na Sua palavra, perseverarmos pela interpretação coerente do Teu Evangelho, de vivermos a liberdade para a qual o Senhor nos libertou, mas também, Senhor, para abrirmos mão da liberdade quando for necessário, em prol do outro, mas com a consciência do que é certo e do que não é, livres do cativeiro da religiosidade, livres do cativeiro da culpa, do pecado, da lei. Nós seguimos, Senhor, a graça do Senhor, nós queremos viver ela. Teu reino é eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. É isso que nós cremos, em nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor? Os reinos se abalam e os povos se curvam, as bocas se abrem
e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Senhor, se o Senhor é Rei, nós somos súditos. Se o Senhor é Rei, nós somos servos. O Senhor é que manda. A verdade é a verdade do Senhor, não o que eu acho, não o que eu penso, não o que eu sinto. Eu não ando, Senhor, segundo o meu querer, mas eu ando segundo o teu Espírito. Por isso eu te peço, Senhor, como servo, e eu peço para a tua igreja, Senhor, nos ajuda, Pai, a entender que o reino é seu, teu é o poder, o reino, a glória, para todos sempre, amém. Para todos sempre, amém. Vamos cantar teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu para vivermos do teu reino, para sermos transportados do reino, do império das trevas. Não reino, mas um império que tem um domínio, que não tem amor e graça, que não tem igualdade, um império que existe apenas um soberano que manda, que destrói, que impera sobre as outras coisas. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos tirou do império das trevas, daquele lugar de domínio, de cativeiro, de falta de liberdade, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, um reino de igualdade, um reino de justiça, um reino de verdade. Apesar de nós sermos, ó Deus, injustos muitas vezes, falhos tantas vezes, o seu reino, ele é eterno, e ele tem um firmamento, que é o próprio Senhor, e é esse firmamento que nos dá estabilidade para caminhar, que mesmo quando a gente olha para o lado e vê a falha dos nossos irmãos e as dificuldades que eles têm, a gente pode exercer graça e misericórdia, porque a gente entende que quem é perfeito é o Rei, que os fundamentos do seu reino não vêm de pessoas, vêm do próprio Senhor, que é o Senhor que é verdade, vida, e é o Senhor que cria as leis. Então nós confiamos, Pai, e podemos ser gratos, e podemos exercer graça sobre os nossos irmãos e misericórdia sobre as pessoas, inclusive as que a gente considera ímpia, porque o teu reino, ele é firmado em misericórdia. Obrigado, Senhor. Meu irmão, você que está aqui, continue de olhos fechados. Você que está em casa também, eu quero mais uma oração que eu quero fazer por você. Você que de repente nunca se entregou de fato para Jesus, mas sente que o Espírito de Deus agora te convence, ou entendeu essa palavra e quer viver nesse reino, quer viver nesse lado do reino da verdade, quer sair desse império das trevas, desse domínio do próprio eu e de Satanás, mas quer abrir mão disso tudo para viver
a graça do Senhor, para viver num lugar de esconderijo, um lugar de privilégio, um lugar de graça e de favor. Você que quer tomar essa decisão, de repente, às vezes nós já somos cristãos, mas nós ainda não entendemos. E se você entendeu hoje, agora, mesmo já sendo cristão, mas quer tomar essa decisão de se entregar, eu peço para que você feche seus olhos aí no seu lugar e ore comigo, pedindo: Senhor, Pai, entra na minha vida, faz de mim sua casa, sua morada, muda as coisas de lugar, trabalha em mim, me aperfeiçoa, me salva, não só para a eternidade, mas para que ainda nessa vida, antes da eternidade, eu viva a vida que o Senhor trilhou para mim, que eu ande nos caminhos que o Senhor sonhou para mim. Eu te peço isso, seja o meu Senhor, o meu Salvador, seja o meu dono, seja o meu guia, seja aquele que rege a minha vida. Eu te dou meu coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós oramos te agradecendo, Pai. Meus irmãos estão em casa, eu me despeço de vocês agora. E você que fez essa oração, né, conosco, de entrega, ou quer recomeçar sua caminhada, ou entregou seu coração para Jesus hoje, ou entendeu agora, independente de o que é o processo que você sentiu em seu coração. Você que está em casa, né, você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais aí, que a gente vai te acompanhar, vai te ajudar. Você que está aqui na igreja também, né? Mesmo você que é crente, vocês falam: pastor, já estou aqui na igreja um tempão, mas para mim essa mensagem veio ao meu coração. Não abre mão do orgulho, abre mão de título, de tempo de igreja, recomeça. Nós queremos acompanhar você, então entre em contato com a gente, tanto aqui pela rede social, ou você que está aqui, procure um diácono, dê seu nome, ou me procura no final, procura a pastora Marla, o Henry, a Brenda, que nós vamos acompanhá-lo, né? Nós precisamos às vezes de um acompanhamento, de uma orientação, para a gente conseguir caminhar, né? Caminhar de forma que a gente consiga viver a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, terminando mais um culto, mas não foi apenas mais um culto, né? Que a palavra do Senhor nos edifique, nos exorte, e que a gente seja, como o Tiago nos orientou, não só ouvintes, mas praticantes. Amém? Então vamos viver uma semana linda e santa, praticando tudo que a gente aprendeu, que com certeza a gente vai ter muito testemunho para contar. Deus abençoe.